as nossas estudantes, aos nossos estudantes, os professores, aos meus companheiros de mesa, Cristina Festival, aos meus colegas Catarina e Vinícius, nossos vereadores. É um prazer voltar à Farroupilha. Não sei se alguns de vocês estavam no ano passado, eu tive a oportunidade de vir nessa mesma época do ano, fazer uma discussão também com estudantes da rede pública de ensino sobre o 8 de março, sobre o Dia Internacional da Mulher. Naquele mês de março, eu estava tinha começado a minha gravidez e agora a minha filhinha já está ali sentada. Vocês veem como o tempo passa rápido, né? E eu acabei por uma coincidência, aquelas últimas agendas no início da gravidez, assim, como o do interior do estado, e essa acabou sendo a minha primeira agenda no interior do estado, depois eu vou trazer uma maternidade, porque as iniciativas que a prefeitura tem feito aqui, de discussão com a juventude, são iniciativas difíceis de agilizar a participação do prefeito. É muito difícil, para nós coordenadores de juventude, é muito difícil não querer participar de uma primeira conferência municipal de juventude depois de tantos anos militando em defesa dos direitos da nossa juventude. Eu vou primeiro falar, eu até ia pular algumas partes da minha apresentação, mas acho que é importante que eu fale um pouquinho sobre a história da participação da juventude no nosso país. Né? Eu já tive a viagem de vocês, a verdade já faz bastante tempo agora, mas eu sei que quando nós temos a ideia de vocês, a gente escuta, em primeiro lugar, que a nossa geração é uma geração diferente. Essa galera não quer nada com nada, essa galera não sabe para onde é ir, não sabe o que está fazendo, não quer trabalhar, não luta para mudar o Brasil, né? Sempre nos colocam muitas culpas de que a gente não está fazendo a nossa parte, a gente tem 15, 16, 17 anos. Mas a história da juventude do Brasil é muito diferente do que nos dizem. Né? Nos dizem que a juventude não faz nada, que a juventude nunca quer nada com nada, mas a nossa história é uma história de muitas conquistas, de muita participação política da juventude, dos mais jovens, daqueles que têm mais rebeldia, mais sonhos de ver o Brasil ser um país diferente, de ver sua cidade ser diferente, de ver aquilo que incomoda ser diferente. Talvez o que mais caracterize, o que mais faça diferença entre o jovem e o adulto, né, seja a capacidade de se indignar frente às diferenças que a nossa sociedade tem. Um jovem não é alguém que escuta que uma mulher e um homem são diferentes, que a mulher pode ser tratada de forma diferente ou pior, e acha aquilo normal. Né? O que a gente vê assim, o envelhecer da maior parte das pessoas, não começando assim, acho que de vocês, meu Deus, pai, eu tenho certeza que não, acho que vocês todos também não, mas as pessoas envelhecem por certas culturas achando que as coisas são normais. E elas não são normais, a nossa história nos mostra isso. Então, na década de 80, que é a época da juventude do meu pai, quando eu nasci, qual era a maior marca, né? Para a gente não falar dos anos 60 e 70, que são a ditadura militar, que todo mundo fala. A gente só estuda a ditadura militar e a participação dos jovens na ditadura. Parece que a única forma de lutar é contra a polícia e contra aqueles que querem calar. Não, quem lutou na ditadura militar, lutou para que nós pudéssemos falar. Né? Não é que aquilo ali é o nosso ideal, aquilo ali é o bonito, não, aquilo ali é o pior de tudo. É por isso que se estuda tanto. Então, 60 e 70, para deixar de brincar, para não ter contradição, para o direito de falar, para o direito de se reunir, para o direito de cantar, para a existência de partidos políticos, né? Eu sei que tudo era proibido. Era proibido se manifestar, era proibido pensar, era proibido cantar, era proibido praticamente existir na diversidade que a sociedade tem. A década de 80 é o início da democracia no nosso país. E ela é marcada, na minha opinião, por uma grande vitória da juventude. Além de ser a conquista da democracia para todos, é a conquista que vota aos 16. Vocês votam aos 16 anos, não porque o político resolveu na Constituição que vocês votam, mas porque houve manifestações gigantescas da nossa juventude querendo manifestar a sua opinião e espaços que cabem nas leis. Vamos lembrar, lá nos 60, 70, ninguém podia falar nada, qual era o desespero que era agora? Era poder falar. Era poder falar e poder votar. O judiciário fez com que ele falasse as leis, para as leis dele tenham um pouco a cara da juventude. Não tenha, nós temos muitas leis de lá para cá. Vamos para os anos 90. Nos anos 90, também vocês escutam qual a marca dos anos 90? Era o Coca-Cola. Grandes mobilizações de juventude, que era, enfim, um momento de muita corrupção no Brasil, início da democracia, a juventude sai às ruas e cola, sofre político. Mas existem outras marcas da década de 90 que são importantes de destacar, que é
dela, né, a fazer política. Então, no final dessa década, quais são as marcas? Era a ideia de que não precisava ter nada público. O que são as coisas públicas? Saúde pública, educação pública, né, rodovias públicas. A ideia de que tudo podia ser entregue para a iniciativa privada. É importante a gente falar isso, porque as ideias velhas, elas voltam. Assim como a gente tem visto muita gente mais jovem, né, da minha geração, que não criou a ditadura, achar que levantar a minha manifestação pela ditadura, do exército enorme, a gente também tem gente dizendo, para a universidade pública, para a escola pública, se o professor pega mal, que a aula não é tão boa que ele é, mas por que eu não confio tudo que a gente pode falar a verdade? Mas isso é história, né? Qual é essa história? Assim como nós fomos, a ditadura, a falta de democracia, e sabe que não é bom, esse povo também já viveu uma época em que se defendia que não existia universidade pública. O que aconteceu? Quem não tinha dinheiro não conseguiu estudar. Então, a década de 90 talvez na política a maior marca das lutas, além do para-prova, seja a defesa do ensino público brasileiro, o direito brasileiro de estudar em escolas e universidades públicas. A região de vocês é uma região que durante muito tempo foi a federalização da universidade, mas também existe uma marca pública. Hoje, o prefeito nós vamos conhecê-lo, então, que é congresso, o campo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Foi assim que nós nos conhecemos quando eu era deputada federal. A década de 90, não vou trabalhar muito nisso, mas também era marcada pela uma forte hegemonia da cultura norte-americana. A ideia de que os Estados Unidos é uma coisa muito, da música, das roupas, as grandes mulheres e outros não conseguiram encontrar também. Mas, basicamente, eles eram uma sociedade perfeita. Isso também tem uma história. Eles discutem lá, quase uma fase nova. Né? A ideia de que existia um mundo comunista e um mundo capitalista. Né? Porque a igreja um pouco pensava, né? Quando eu estudei na escola, isso não existia. Eu não tenho na escola, eu peguei 9 e existia 2 mundos. Então, os Estados Unidos venceu essa guerra, que é chamada de Guerra Fria. O que acontece? As ideias deles passam a ser as ideias que voam no mundo. Né? O cinema, a ideia. Eles só têm filme americano, praticamente, né? Eles na cabeça deles só ouvem música americana, com rádio. Então, a década de 90 é a década que eles vencem essa guerra de ideias, né? E vem ao mundo a ideia do grande país, do país da liberdade, do país das conquistas, que quem chega nos Estados Unidos consegue tudo. Esses dias da minha filha, eu vi um desenho animado da minha infância, que era um ratinho, chama Filho, o sonho americano. O ratinho que vai para os Estados Unidos. O que ele diz? A música que ele canta é: não existem gatos na América, só aqueles pelo chão. Ou seja, para a gente tentar imaginar, o que pode ser melhor que um rato que não tem gato e queijo de toda parte? Nada. Então, até os desenhos animados diziam isso: olha, não é perfeito, não tem perigo nenhum, né? Não tem gato no rato, e a comida era à vontade. No mundo que vivia, e que vive ainda, muita pobreza. Então, eu sou uma americana que a gente estava vivendo até hoje. Nos anos 2000, eu vou falar para o primeiro quem não vai, né, que tentando chegar no Conselho da Lua para começar, a gente vive um ambiente diferente, né? De já democracia, de não mais tempo, de políticas sociais importantes no Brasil, de debate sobre a educação pública, o ProUni, as vagas privadas da universidade, as vagas públicas da universidade privada, mas também vive um grande debate aí que entra vocês, na segunda década dos anos 2000, sobre qual, se deve ir lá para frente agora, as bandas, sobre qual o papel da juventude mais uma, da juventude na atualidade. A minha geração, do Vinícius e do Catarina, né, nós somos os três de uma mesma geração, já não somos mais jovens, nós já passamos dos 30, 13, né? O Vinícius não parece, mas já passou bem passado, né? Vinícius é o mais velho de nós três, só para ele estar. É o que ela diz. Ele tem gatos, sabe? Tem gatos, ela gestão de nascimento. Eu sei, jogador de futebol, para poder jogar com 18, foi, e tem as meninas. Então, a nossa geração lutou por muitas conquistas. A gente conquistou. Nós estamos aqui, a gente teve movimentos que a gente basicamente juntos. O que a gente conquistou? Dizem que a gente não conquistou nada, né? Então, a gente, só a geração lá de trás, a gente conquistou o ProUni não existia. Não existiam vagas públicas pagas pelo governo na universidade.
universidade privada. Isso é uma revolução, são 3 milhões de estudantes pobres que passaram a entrar na universidade. A universidade é um lugar que produz conhecimento. Vocês todos, que certamente estão em uma profissão, sabem que é muito diferente. E ela fala, ela está criando, mas poder ter um jovem, filho de um operário, né, da Marco Polo, de uma das empresas estudando na universidade, muda a cara da universidade. Quando eu tinha 18 anos, nós passávamos na sala de aula e dizíamos assim: quem aqui vai fazer vestibular? Na escola privada, todo mundo levantava o dedo. Na escola pública, ninguém levantava o dedo. Eu nunca esqueci, eu tinha 22 anos quando eu fui vereador, fui fazer uma palestra numa escola, na Catarina, lá em cima no Morro Porto Alegre. E aí eu perguntei assim: quem vai fazer vestibular? E uma menina levantou o dedo. Daí ela falou: fazer para direito. Todo mundo caiu na gargalhada. Ela falou assim: vai coitado, a gente falou: eu nunca vi fazer direito, né? Na UFRGS, ainda louca, né? E aí no final ela me disse que os pais dela diziam que ela não podia fazer o vestibular. Hoje, metade das vagas da Universidade Federal, da nossa aqui no Rio Grande do Sul, são estudantes de escola pública. Por quê? Porque a nossa geração passou a discutir por que o estudante de escola pública não pode estudar na universidade pública. Por que o governo não pode criar vagas e pagar nas universidades ou não há universidade pública? Porque esses jovens estão na rede pública de ensino, são a maioria, também acessam a universidade. Nós conquistamos, hoje, vocês receberam da entrada, o Estatuto da Juventude. Conferências de juventude como essa foram espaço de elaboração da lei geral, daquilo que diz quais são os direitos da juventude do nosso país. Eu tive a oportunidade, e acho que é legal para vocês pensarem, de participar primeiro com vocês. Eu fui assim, para a conferência de juventude sendo da UNE, sendo do movimento estudantil como estudante, para falar as minhas opiniões sobre o Estatuto da Juventude. Depois eu fui vereadora e pude participar, já organizando espaços para a juventude, dizendo o que queria, o Estatuto da Juventude. Depois, olha como a vida muda rápido na idade de vocês. Eu fui a pessoa que relatou a lei brasileira. Porque demorou tanto tempo para a gente conquistar a lei, que eu tinha 19 anos e quando aprovou, eu tinha 29. E nesse período de 10 anos, que parece uma vida quando a gente tem a idade de vocês, eu peguei a carreira que nem vocês, depois virei vereadora daqui e depois fui lá para Brasília fazer a lei. Por quê? Porque quando eu tinha a idade de vocês, alguma coisa que pegou na minha cabeça e juntou, como eu falo, tipo, com terra, eu pensei: poxa, por que eu não posso fazer política ao invés de só ficar falando que eles fazem tudo errado? Por que eu não posso participar do movimento estudantil ao invés de ficar só dizendo o direito dessa escola, em casa, dizendo que a universidade é uma porcaria e não me representa? Por que eu, ao invés de só ficar botando faixa contra, eu também não coloco faixas a favor? E aí, eu vou chegar, eu estou falando 3 minutos, aqui mais uns 5, 6, 7. Tá. Entra um pouco nas discussões sobre as pautas de vocês hoje. A nossa geração teve essas conquistas. Teve o Estatuto da Juventude, cotas, o ProUni, para falar apenas de algumas, que são as maiores, as mais emblemáticas. E eu acho que a geração de vocês tem muitos debates para fazer. Vocês são uma geração que tem que discutir de verdade o que vai acontecer com as drogas do nosso país. Eu sempre aceito falar sobre as coisas que não são mais fáceis. Porque eu acho que alguém tem que dizer que os jovens da idade de vocês estão morrendo no tráfico de drogas do nosso país. A gente vai passar a se resignar e dizer assim: não sei o que fazer, o tráfico é assim, mata a gente. Inclusive, eu estou na discussão de levantar cuidado, se eu souber, já 10 anos atrás, eu nunca ouvi essa frase na palavra. A gente vai achar que é normal que um jovem, igualzinho a vocês, porque as pessoas nascem iguais, a gente não muda de fundo, ela nasceu igualzinho, para dizer que nasce inevitável. Ninguém não nasce assim. Tudo tem direito a estudar, a ser feliz, a pensar em uma profissão, e tudo não tem crédito no trabalho, e mais, tem guerra do tráfico na volta. O que faz com que a gente diga que uma parte dos nossos jovens, a maioria deles negros, possa morrer no tráfico, e a outra parte possa fazer de conta que nem existe, só se trancar e deixar o mundo do tráfico? Então, a geração de vocês é a geração que vai nos ajudar a pensar essa reforma. Como o Brasil vai lidar de verdade com o
não resolveu. O que eu sei, a gente começar a discussão e dizer resolveu, não resolveu. A resposta vai ser outra. Se a gente faz 1000 vezes uma coisa da mesma forma, o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Se a gente pensa em fazer as coisas de forma diferente, talvez o resultado seja outro. Então, eu acho que é uma responsabilidade enorme da geração de vocês. A geração de vocês, eu acho que pode ver o dado da menina mais no texto, eu vou querer falar. Pode deixar isso, eu quero falar sobre uma outra coisa. A geração de vocês, eu acho que essa vai te dar uma resposta ao fato de essa mesa cheia de pessoas que eu gosto, eles só têm mulheres. Vocês são a maioria da plateia disso. Porque na nossa política, nós somos tão pouco ainda. Não só na política, porque na política é o lugar que eu estou, nós somos 8%. Esses dias eu olho para uma matéria sobre o escândalo que era as eleições do Irã. Todo mundo pode falar mal do Irã, né? Todo mundo. O dia inteiro, uma coisa que as mulheres não têm direito nenhum. Aí até lá fez uma matéria de tarde inteira. 10% das candidatas são mulheres de Irã. Eu botei no Instagram depois, tive que ficar aqui em Washington. Estou chocada aqui no Brasil, nós somos 8. Então, quer dizer, se quer ir para o Irã, nós somos mulheres, a gente vai começar a nossa realidade, porque nós somos 8% das mulheres que conseguem. Viu? Então, nós temos que empoderar. Vocês são uma geração que tem que responder se vocês vão aceitar que há 300 anos a gente lute para poder ter voz igual alguém que me chama sufragistas. O professor de Paulinho vai passar, agora acabou de sair de cinema, eu vi que em Porto Alegre tem um cinema que a gente chama de bebezinho junto. Aí veio um esforço, só vai mudando de bebê, aí mas a história da luta pelo direito ao voto das mulheres da Inglaterra. E naquela parte, tem uma parte, a mulher perde o filho dela. Porque como é que a mulher está fazendo protesto? O filho, a lei dizia que o filho era do homem. Aí ela fala a seguinte frase, para o cara que quer prender ela, quando ela está fazendo protesto pelo direito ao voto. Então, olha, eu perdi meu filho, porque a lei diz que meu filho é pagano. Então, o mínimo que eu posso fazer é lutar para ter o direito de escolher quem faz a lei, para a lei dizer que meu filho também é meu. A gente não tem mais que lutar para votar. Agora, a gente não é votada, nós não somos escolhidas. Será que é normal a gente achar uma posição em Porto Alegre que as meninas não podem andar com uma roupa específica? Eu não ando de short, não é um debate sobre short, mas o colégio não poderia pedir short no uniforme, como não é um uniforme de gato cavada. O que o colégio disse? Não pode usar o short, porque os meninos não aguentam. Vocês que são meninos da idade de vocês acham legal ser tratado como se fosse um bicho, assim, uma planta de uma mulher? Que é coisa de bicho isso, né? Você não pensa? Vocês acham legal que ontem eu fui no restaurante do meu marido vindo pra cá, ele não pode tratar só o marido, porque eu não deixo no braço, ele pode tratar as mulheres. Aí eu perguntei pra ele, cara, o cara falou, olha, eu não tô certa, agora eu sou assim, mas eu queria tratar o meu filho, do seu filho também, né? Porque ser pai de peito de fotografia, Vocês, será que é legal que vocês, quando crescerem e tiverem filhos, vocês não vão ter pecado de vocês? Vocês têm direito, se a lei for sancionada, há 20 dias para jogar no tribunal, vão gravar. Quem vocês acham que pega o machismo? Só a gente? Eu acho que vocês pegam o olho. Os meus colegas, eu sou colega dos meus filhos, eles todos os dias na área, eles falam muito. Não é verdade? Das mulheres, né? Ele tinha uma amiga, a gente estava levando ela para uma seminária, porque senão a gente fica louco. Então, eu queria só falar para vocês, eu me senti orgulhosa de não fazer nada da legislação que eu falo sobre gênero, porque sempre que a gente faz debate de direitos das mulheres, os meninos acham que esse é um debate só das mulheres. É óbvio que é um debate nosso, né? É óbvio, porque nos prejudica que só tenha eu representando as mulheres. Por quê? Porque faz isso o meu olhar. Agora, o prefeito, por exemplo, não é muito mais amigo das mulheres, muitos prefeitos, inclusive. Mas, agora, pense comigo. Vocês, homens, também são acreditados. O debate sobre o encontro na ano passado, eu falava que não é legal que você convidou para trabalhar na hora que você tem que pegar todo mundo. Não é, gente. Então, eu isso, não precisa ser isso. Então, o machismo tem que voltar.
para ser deputado. Mas hoje, tem tanto de qualquer jeito, eu sou, né? Gente, não é mesmo. Esse time não segurava, não era muito. Eu vou lugar que nós tínhamos reserva do nosso povo na universidade. Então, eu acho que eu tinha na geração de vocês uma vontade de ser outro de inteligente. É ser outro de uma diferente da sociedade, mais amorosa, mais humana, mais transformadora. Mas não se resignar a esse papel tão ainda pré-histórico que você era para a gente, a opressão de uma carne, de não participação, de culpa pelos crimes de violência que acontecem contra a gente, violência doméstica, de a mulher apanhada, sabe, que está apanhando, que não concordou, a trabalhar, a menina bebe na festa, e todo mundo vê que ninguém não bebeu, né? Como se fosse corpo, como se não tivesse, se isso acontece com a gente, também eu acho que vocês estão tentando responder efetivamente a isso no nosso país. E aí a gente fala sobre os bloqueios com as drogas, que eles são de gênero, e que a gente não seja mais diferente. A gente tem uma mínima segurança, que tem relação com o tráfico de drogas, tem relação com a violência que o tráfico das armas, das drogas, geram no país de nós. E a gente também tem ainda um papel muito pequeno no levado ao mundo, um papel muito feio no levado ao mundo. Para mim, se você conseguir essa geração de viver de verdade, um país livre do tráfico, da violência, um país que as mulheres e os homens individuais não têm consequência a favor, que a gente possa mais se cuidar, tanto quanto foi pela gente segura que a geração ficou pela democracia, ficou pela educação pública, ficou para o Brasil continuar sendo o nosso país apesar de toda a sociedade. Então, seria maravilhoso a todos, parabéns. A cidade falou que tem que dar um espaço de debate, mas não tem um aqui que é um estado, beleza? Pode levantar faixas contra as ruas. As faixas contra são importantes, mas pensar a favor e construir é ainda mais difícil de conseguir levantar o outro ponto. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Uma excelente fala, como sempre. Pessoal, então, novamente agradecer a presença de todas as autoridades. Fico muito feliz, várias autoridades estaduais, várias autoridades municipais. Também saudar os secretários que chegaram por depois, o assessor do deputado federal, José Stedley, Roque Cervenini. Então, eu vou chamar para fazer uso da palavra o nosso deputado estadual, Catarina Palladini, por gentileza. Quer vir aqui? Tem o microfone? Bom dia a todos e todas. Satisfação. Bom dia, pessoal. Agora sim. Agradecer, prefeito Clayton, presidente, pela disposição, pelo convite. Satisfação em poder estar aqui, cumprimentar meus colegas, secretário Francis, minha colega Manuela e também o Vinícius Ribeiro, cumprimentar meus companheiros de partido aqui, dizer da alegria de estar aqui. E, prefeito Clayton, antes do senhor sair aqui, dizer o quanto é importante. É a primeira conferência da juventude, a gente está falando de quase 1/4 da população de Farroupilha. Então, parabéns por ter esse olhar, essa sensibilidade de discutir aqui o futuro de Farroupilha. Aqui está o futuro da cidade e o senhor está oportunizando isso juntamente com o nosso companheiro Juliano. Então, parabéns, obrigado mais uma vez pela acolhida. A deputada Manuela foi muito feliz em fazer um processo de resgate histórico da juventude e fez um apanhado das nossas conquistas até aqui. E eu vou tentar sintetizar e dizer minimamente, eu acho que chegamos até aqui. A pergunta é o que a gente quer para o futuro. E a nossa geração ganhou muita coisa. Ela mencionou coisas importantes, lutas que eram extremamente necessárias de travar e num período anterior não se podia fazer. Quando a gente fala ainda do processo de resgate, que nesse estágio de insegurança as pessoas pensam na volta da ditadura e tal. Bom, se hoje nós conseguimos estabelecer o direito ao contraditório e fazer uma crítica a tudo que acontece na política, é importante resgatar, se isso fosse feito no período militar, certamente metade das pessoas que tecessem essa crítica não estariam aqui. Aliás, vários não voltaram. Então tem que deixar isso claro, porque hoje nós temos a liberdade, a democracia, e uma coisa importante que a gente conquistou, que não foi objeto da nossa geração, Manuela e Vinícius, mas sim objeto de uma geração anterior, que começou essa luta, que foi o voto aos 16 anos, e foi a participação efetiva da juventude no processo eleitoral, elegendo as nossas prioridades.
Porque há muito tempo a juventude é sujeito passivo do processo eleitoral. Ou vota, ou o pai vota, ou alguém vota, indica, mas em que momento alguém para te ouvir? Em que momento alguém vai dentro da universidade ou dentro do colégio eleger prioridades? São coisas básicas que parece que... Bom, é tão claro e tão óbvio que as pessoas ficam pensando, mas como é que a gente nunca pensou isso antes? Como é que vocês nunca pararam para eleger as necessidades de vocês que parece dentro da sua escola, dentro do seu bairro? E isso, às vezes, acaba passando desapercebido. Então, a juventude saiu do processo passivo eleitoral e adquirimos o direito ao voto, e de lá para cá, e aí a Manuela, eu acho uma das precursoras, nós deixamos de votar e passamos a ser votado. Começamos junto, a Manuela não mencionou, mas nós começamos junto em 2004, ela concorreu em Porto Alegre, elegeu, eu concorri em Pelotas, naquela oportunidade, fiquei de primeiro suplente, tinha uma PEC, Vandré, do Pompeu de Matos, que reduziu a PEC 333, reduziu o número de representatividade nos legislativos. Naquela oportunidade eu tinha 21 anos, era o 21º vereador, e acabei ficando em 21º, Rude, e reduziu para 15. Então, assim, ó, deixamos de votar, passamos a ser votados, passamos a estabelecer as nossas conquistas, e aqui a gente conseguiu, outra coisa que ela não mencionou também, que além de começar com ela na política, eu fui assessor dela. A gente militou junto, e eu tive a honra, fui assessor parlamentar da Manuela. Não, mas para ti é podre, para mim é pauta positiva, tem que colar, entendeu? Mas é sério mesmo, é só a juventude arejar na política e dar possibilidade das pessoas participarem. Eu acho que essa conferência é muito isso. É possibilitar que vocês aqui hoje se descubram também, não só como sujeitos de direito, mas também sujeitos que amanhã, isso aqui é um ano eleitoral, alguns de vocês possam estar aqui. Eu acho que a grande conquista nossa, não só dessa conferência, é poder ver arejar a participação efetiva da juventude. Mas nós avançamos nas conquistas, lutamos sim, falando da conquista ao voto, falamos da conquista do ProUni, do Reúne, foi uma importante conquista. Isso era uma medida provisória, o ProUni, em 2007, lembra, Puchalski? Congresso em Brasília, a gente puxando aqui 40 horas de ônibus para lutar no Congresso, defendendo a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e depois a recente conquista também do Reúne, que maximizou a participação, o ingresso do aluno, ampliando as vagas nas universidades públicas. Tá bem, tudo isso é conquistas. Agora a questão que fica é o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Quais são as metas, as conquistas, os ganhos que vocês vão deixar para os filhos de vocês? E isso nos traz no dia de hoje aqui. É importante que vocês comecem a discutir entre colegas, amigos, e passe a ser uma conquista pontual da cidade de Farroupilha, mas que pela dimensão, pelas características regionais, vai pegar a realidade da juventude de Caxias, a juventude de Bento, a juventude da Serra. E faço esse questionamento porque a gente está vivendo um momento extremamente difícil da política nacional. Se fosse dividir aqui em classes sociais, nós temos classe A, B, C, D e E. 52% da nossa juventude, da nossa população é classe C. 30% é classe D e E. Os outros 18% são AB. A maior classe é 52%, o Eduardo Campos dizia, o nosso saudoso Eduardo Campos, nosso presidente, falo para os nossos companheiros aqui, 52% do povo brasileiro, classe C, vive o fenômeno nem-nem, que é o filho que, focado em estabelecer conquistas, por ter conseguido ter acesso à universidade pública ou privada, consegue formar tão jovem, tão cedo, mas também vive a dinâmica, porque a dinâmica não é só entrar na universidade. A primeira luta é entrar na universidade. E o segundo, depois, isso deixa de ser um problema. Porque na universidade, Rude, na universidade, quando a gente ingressa, tu é o futuro do país. Tu é a solução para os problemas que estão batendo a porta. Mas passado 4, 5 anos, isso passa muito rápido, tu deixa de ser o futuro do país, tu te torna um problema social. Tu é um desempregado. Uma perspectiva. E nos dias atuais, o fenômeno nem-nem, que são 52%, é porque o pai e a mãe, que trabalharam muito, se esmeraram para conseguir formar um filho, faz com que freia e garante ao filho a possibilidade de ficar estudando para concurso público. E o que o fenômeno nem-nem que o Eduardo Campos alertava lá atrás é o filho que nem trabalha e nem estuda. Ele está focado no concurso público. Só que hoje, na realidade de concurso público, se parar para te situar, como é que tu vai chamar? A gente vive a dinâmica do Rio Grande do Sul, que não é mais só do Rio Grande do Sul, quando se mencionava.
São 19 estados da federação que estão numa contingente de crise. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se fizer concurso para o Banrisul, vai ser chamado quando? Se fizer concurso para a Brigada Militar, vai ser chamado quando? E eu estou falando do futuro do país. Os pais de vocês, os nossos pais, eles eram mais proativos numa situação, em uma outra geração, numa outra época, que trabalhavam mais, não tinham formação, qualificação, mas se propuseram a fazer qualquer coisa, abriam serraria, soldagem, faziam qualquer circunstância, davam as cabeçadas da vida que a juventude permitia dar, e hoje nos trouxeram até aqui. Só que a nossa geração, falo da minha geração, porque me formei muito cedo também, sou formado em Direito, e as próximas gerações estão vivendo esse dilema. Nós ficamos estagnados na zona do conforto. E um pouco dessa discussão aqui é para provocar com vocês que não fiquem na zona de conforto, que façam o que queiram fazer, que tentem ousar. Eu vi uma entrevista do Lobão recentemente no Jô, e ele dizia o seguinte: é cretinice a gente sair da universidade ou sair logo do ensino médio e tentar ser um jovem senhor. O cara já quer arrancar com 22, 23 anos na zona de conforto. É sério mesmo, o cara já quer ter estabilidade aos 22, ficar atirado na corda, tranquilão e podendo ousar muito mais. Tem pessoas que têm um baita potencial para desempenhar, são os melhores da turma e poderiam fazer qualquer coisa que se fizessem, teria sucesso, teria êxito. Mas é a moda, é prática dos dias atuais e ninguém precisa sofrer por isso. É legítimo que as pessoas busquem a qualidade de vida. Aliás, todo mundo quer qualidade de vida. Mas eu quero fazer essa reflexão, porque se eu estou dizendo para vocês, 52% é classe C, que classe AB dá 18, já dá 70. Os outros 30% vivem especificamente da manutenção das conquistas sociais, dos direitos que a gente conseguiu estabelecer nos últimos anos. Como é que você vai conseguir manter Minha Casa Minha Vida? Como é que a gente vai conseguir manter o passe livre para os 30% que às vezes não conseguem? Como é que a gente vai conseguir estabelecer a manutenção desses direitos? Se 52% já está parado, já está pensando em sair, imagina os próximos 10 anos como será. Fez essa reflexão, professora? Imagina. Se hoje está difícil no cenário de crise, imagina os próximos 10 anos. Então, um pouco dessa fala aqui, e aqui não condiz com a realidade da região da Serra, porque a cultura aqui é mais empreendedorista, é mais proativa, e as pessoas se lançam e não têm esse temor, não buscam a zona de conforto de forma tão cedo. Mas é a realidade de grande parcela do estado do Rio Grande do Sul. E alguns equívocos da nossa política nos faz repensar. Por exemplo, há uma manifestação popular, sempre tem alguém de plantão querendo trazer uma solução milagrosa para a circunstância. Em 13 de junho de 2013, o povo foi para a rua, queria saúde FIFA, padrão FIFA, educação padrão FIFA, tudo era padrão FIFA. Tá bem, de plantão os caras criaram uma baita sacada, a sacada do programa Mais Médicos, que é fantástico. É fantástico. Mas o que de fato vai resolver isso? Até onde entra? Isso é uma relação paliativa. O Mais Médico, tá bem, tem mais 10 mil médicos no país atendendo, levando com o programa ESF, saindo nos bairros, preventivo e tal. Mas aí a gente para por aí, porque resolveu a demanda, era às vésperas de um período eleitoral. Nós temos que avançar. Por que a gente não repátria os nossos brasileiros que estão nas universidades do Mercosul para voltar para cá, que são filhos da terra, que querem voltar? Por que a gente não pega os cursos de medicina e descentraliza? Me diz qual o curso de medicina que tem nos cantões do Rio Grande do Sul? Não tem? Quem é que vai se formar em Florianópolis, Passo Fundo, Porto Alegre e vai em Aceguá, na divisa com o Uruguai, 2 mil habitantes, para ganhar 25 mil reais? Ninguém vai. Tudo é medida paliativa. A gente não consegue estabelecer uma política em definitivo, ficar monitorando, medindo, até porque quem não mede não controla. Por que a gente não consegue ir aperfeiçoando? Tem que ter outra manifestação dessa, para a gente conseguir provocar os agentes políticos para sair da zona de conforto e tentar dar outra saída. Eu falei do Mais Médico, mas porque tem uma necessidade mesmo de levar. Ninguém vai fazer isso. Pensa o município, um médico ganha 25 mil reais para fazer um plantão no município. Tu acha que ele vai sair? Ele pode ganhar 20, 18 mil reais em Porto Alegre. Ele tem cinema, ele tem tudo 24 horas. Em Florianópolis, Pelotas, Passo Fundo. Então, carece de ajustes. Mas eu estava falando disso porque tem algumas ações mais pontuais aqui, e falando mais de vocês, para entrar, tem esses hiatos? Tem.
mas isso só vai mudar, adequar, com a participação efetiva de cada um de vocês. A Manuela mencionou ali que o Estatuto da Juventude e as conquistas que a gente teve, levou 10 anos. Ela lutava por isso quanto militante, vereadora, e em 2009 ela conseguiu foi feliz em ser a relatora e estabelecer essa conquista. 10 anos é muito tempo. 10 anos não contempla a necessidade de vocês. E nesse período da vida é muito rápido. A gente quer as coisas para ontem. E para a gente acelerar isso, para a gente estabelecer as nossas conquistas, fazer com que a gente consiga viver essas conquistas, dizer pelo menos valeu a pena, isso vocês têm que sair da zona de conforto. Então essa relação hoje aqui, quando o prefeito tem a disposição de criar uma coordenadoria, eu acho que hoje aqui é um dia que a gente pode lançar, Juliano, tu na condição de coordenador, um desafio, uma possibilidade de estabelecer uma próxima conquista, que é ser Secretaria de Juventude. Só que não adianta estabelecer uma conquista para 1/4 da população se vocês só forem chamados paliativamente, esporadicamente para cá. Não tem sentido criar uma secretaria, uma despesa para pensar o futuro da juventude de Farroupilha, o que a juventude de Farroupilha quer, enquanto vocês ficarem na zona de conforto. Vocês têm que começar a falar mais entre si, isso tem que ser um cotidiano, tem que estabelecer quais são as metas, quais são os problemas. A drogadição é um problema bom, deve ser tratado de que forma? É vocês que vivem isso. As coisas estão acontecendo muito perto de vocês. Como estancar? Como dizer não? Para vocês entenderem, hoje é uma epidemia o crack no país. Tá? Em 96, o movimento hip-hop do país organizado, porque até então na época era só uma periferia, só ficava na periferia essa droga que é muito barata. Em 96, essa droga começou no Distrito Federal. E lá, o movimento hip-hop, através das suas correntes e das suas letras de música, já dizia que era uma epidemia que ia tomar conta do país e tal. Estou falando de 96, a gente está em 2016, faz 20 anos. E a sociedade só foi se aperceber disso depois que a droga saiu do cinturão da periferia e ganhou os grandes centros. E passou a pegar figuras e filhos, até dos mais abastados, até figuras públicas. E aí a gente teve que se aperceber que isso não era uma questão só de classe social, era uma questão de saúde pública. Era uma epidemia de fato. E hoje, metade desse povo que anda na rua, tomara que aqui, eu acho que aqui não tem tamanho, não tem tanto número, mas os grandes centros, quem vai a Porto Alegre, nos grandes centros, está acostumado já a ver pessoas que andam como zumbis nas cidades. E nós, de novo, não temos nenhuma política para essa juventude. As pessoas são varridas para debaixo do tapete, parece que tu não vê. Essas pessoas têm vida ativa, não chegaram ali, não nasceram embaixo de uma marquise. Então, estabelecer um olhar crítico com relação à questão da drogadição é parar para discutir isso, é estabelecer comunidades terapêuticas públicas que possam resgatar. A exemplo de Cachoeirinha, que é uma prefeitura administrada por nós, né, Roque? Que aqui representa o deputado federal Stedley, onde foi prefeito em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha nós temos a primeira comunidade terapêutica pública do país. Isso não é um compromisso só pela simbologia, porque lá o nosso prefeito, e é importante mencionar, é um ex-dependente químico em tratamento, deu a volta por cima e estabeleceu isso como meta de vida. E está resgatando as pessoas. Essas pessoas não chegaram lá do nada. E as pessoas merecem oportunidade. Então eu quero dizer para vocês que hoje, aqui, isso aqui é um marco na cidade, que vocês tenham compreensão do que significa isso. Que para a segunda conferência, eu acho que vocês já podem trazer plataformas aqui dentro das plataformas e propostas que foram estabelecidas, é exatamente isso. Como fazer, de que forma a juventude vai sugerir ou vai participar no eixo de decisões. Quais são as decisões que atendem às demandas de vocês? O que está faltando para a juventude de Farroupilha? E atendem para vocês, são coisas básicas. Eu, na minha primeira campanha, professor, em Pelotas, tinha um núcleo de roqueiros que transitava na cidade e tinha um palco volante que possibilitava a apresentação, a exemplo daquela belíssima apresentação que teve aqui. E não tinha mais, terminou, passou a eleição, trocou o governo. Parei, algo permanente, era algo que estava impregnado já na cultura das pessoas, de apresentar, possibilitar os sucessos, a juventude extravasar, não ficava vulnerável, exposto à drogadição, e fazem o que tem de melhor, que se sentem bem. E lá nós criamos, naquela eleição em 2004, um núcleo para debater isso. E criamos como pauta de governo, e chamávamos os prefeituráveis, dizia o seguinte: a gente quer ter uma conversa com o candidato, sem partidarizar nada. Qual é a tua proposta para a juventude?
concreta. O camarada assumiu os compromissos. Passou a eleição, perfeito. Nós íamos lá e cobrávamos o nosso compromisso. Porque esse é o papel do poder público. Se tem Secretaria de Saúde, é para dar saúde para quem não tem. Se tem Secretaria de Habitação, é para tentar proporcionar e possibilitar moradia a quem não tem. Se tem Secretaria de Educação, só tem sentido Secretaria de Educação para levar a educação e possibilitar educar as pessoas que não têm condições de ter acesso a um colégio privado. Aliás, política só tem sentido para isso. No período anterior, medieval, um povo disputava, dominava o próximo, mais fraco, e colocava fórceps à sua cultura. No período recente, ela foi criada para estabelecer e mediar os conflitos. E nos dias atuais, a política tem uma grande finalidade, que é equacionar as distorções sociais. E hoje eu acho que a gente chegou aqui para tentar equacionar as distorções sociais, etárias e de classe no município de Farroupilha. Eu quero encerrar minha fala aqui, me colocando à disposição de vocês, mas que vocês passem a pensar aqui e comecem a elencar quais são as prioridades, quais são os eixos, o que está faltando no teu bairro, na tua escola, na tua comunidade, tá? E o que é a grande demanda do município de vocês. O que força vocês a sair daqui, a ir para fora, a ir para Caxias, ir para outras cidades, e que se tivesse aqui, daria manutenção e guardaria vocês aqui. Quando falo guardar, é de resguardar, que evitaria lazer, entretenimento, a questão da internet na zona rural, que nós temos que estancar também o êxodo rural. Tem política do governo federal tratando da regulamentação fundiária, mas não tem nenhuma política que mantenha o filho do colono no campo. Não tem nada. É mais difícil tu pegar o camarada que já está há 20 anos na cidade, trazer para cá, retomar, incentivar ele a produzir, quando na verdade tu só tinha que fazer o mínimo, por favor, de garantir qualidade de vida para quem já está ali. Desenvolver, possibilitar avançar. Quem ganha com isso, óbvio que é a cidade. Os cinturões de pobreza que tem nos grandes centros já não dá mais. Se for para Porto Alegre, porque a expectativa do emprego, das oportunidades, de ter lazer. Quem é que pega na enxada hoje? Vou dar um exemplo aqui, professor. Tu ganha R$30 para pegar na enxada. O dia todo, R$40. Num semáforo, em 2 horas, entregando flyer, folder, tu ganha isso. Só que a diferença é que aqui tu faz para ti. Lá tá fazendo para os outros. Sem condição nenhuma, sem zelo, sem reciprocidade nenhuma. Então passem a pensar isso. Eu quero parabenizar Juliano pela organização. Desculpa, Vinícius, eu me alonguei, eu acho que eu fiquei 20 minutos falando aqui, mas era necessário fazer esse processo de resgate. Me coloco à disposição e dizer que eu tive aqui, Vandré, eu estava esquecendo de mencionar. Se hoje nós temos uma conquista que é o passe livre e que tem o reconhecimento e sensibilidade do poder público municipal, é importante resgatar que isso foi obra tua quando tu era vereador com 24 anos de idade lá atrás. A gente tem que acreditar nas coisas. E elas de fato demoram a acontecer. O Vandré era um meninão de 24 anos que sofria, como todo mundo aqui, para estudar e não tinha passe livre. Algo que logo, logo vocês vão ter quando vão ter que sair daqui para estudar. Óbvio que a realidade da época não possibilitava, mas ele incomodava. Batia, brigava, esperneava. E essa semana eu tive a honra de ir com o Juliano na Metroplan lutar por 50 e poucos nomes aqui, que falta o repasse da carteirinha escolar. E nós estávamos conversando, eu e ele, lembrando. É legal saber que isso é uma bandeira de um companheiro nosso, e quando todo mundo dizia que era impossível, ele acreditou. Parabéns, obrigado por ter acreditado e obrigado por ter demonstrado que é possível. Pessoal, obrigado, bom dia, boa conferência a todos. Muito obrigado, deputado Catarina. Já vou passar a palavrinha, então, para o deputado Vinícius Ribeiro, só quero fazer algumas falas bem breves. Pessoal, então, só para a questão de localização, a Coordenadoria Municipal da Juventude, ela fica junto ao SEAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. Para quem não sabe, é a antiga estação 713, na rua 14 de julho. Lembrar também, então, pessoal, que a Coordenadoria Municipal da Juventude está aberta a sugestões, está aberta a ouvir, certo? Apareçam lá uma hora, bater um papo comigo, vamos trocar ideias, vamos construir juntos. A construção, ela tem que ser coletiva, certo, pessoal? Então, é importante fazer essa ressalva.
Outra coisa também, só por questão de organização, essa ficha que está passando, essa planilha, vamos usar esse termo, tem um livro que está passando e tem também uma outra planilha com os dados. Por quê, pessoal? Porque a gente vai estar entrando em contato com algumas ideias e até então acabei me esquecendo eu e tanto o nosso prefeito Clayton. Entre esse mês e o mês de abril a gente vai estar organizando um outro evento, um evento mais cultural, lá no pavilhão 4 da FENAQUIV, o centro de eventos. Tá? Um evento bem bacana num sábado. Mais adiante vou estar passando nas escolas, vou estar divulgando de uma forma melhor, mais concretizada. A ideia já está lançada, agora vamos projetar ela, vamos organizar bem direitinho, tá, pessoal? Então, lembrando isso. Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Por favor, Vinícius Ribeiro, vem cá. E depois da fala do Vinícius, a gente vai abrir uns 10, 15 minutinhos para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer perguntas, não hesite. É um espaço democrático, é para isso. E depois vai ter mais um som do Douglas e logo na sequência a gente vai estar organizando por grupos para a gente elencar e também fazer essa fala, aproveitar, já acabei me alongando um pouquinho, que essas propostas, se for alguma delas for no alcance para esse ano, nós vamos estar executando ela. Caso não tenhamos, vamos usar o termo perna para fazer desenvolver então essa ação, a gente vai ficar para o ano que vem, então, mas é um primeiro chamamento, é um primeiro contato, tá, pessoal? Por favor, Vinícius. Bom dia. Para nós que estamos aqui em cima, vendo o rostinho todos de vocês, eu vou pedir licença para a Manuela, para o Casale, para o Catarina, para vir mais próximo de vocês. Bom dia. Queria saudar o Clayton, que não está presente, na pessoa dele, saudar toda a Prefeitura de Farroupilha, parabenizar pela realização dessa primeira conferência, saudar os meus colegas, a Manuela e o Catarina. A Manuela não se lembra quando eu fazia movimento estudantil na UX, a Manuela fazia o movimento estudantil na PUC, e o Catarina lá em Pelotas, não sei em qual faculdade. Os dois se elegeram vereadores em 2004, eu me elegi em 2000. Acho que foi por isso que a Manuela disse que eu era um pouquinho mais velho. Mas é também por causa dos cabelos que estão caindo e não consegue esconder. É uma honra muito grande fazer esse painel com eles. São duas pessoas que eu admiro bastante. Tem uma trajetória maravilhosa no movimento estudantil. Tiveram a mesma oportunidade que vocês e que nós já sentamos aí. Quem estuda aqui em escola pública, levanta o braço. Quem estuda aqui em escola particular? Vejam bem. Eu vou mudar um pouco a minha fala em função da excelente exposição que a Manuela fez e que o Catarina também fizeram. E quero dar um pouco do meu testemunho aqui. Eu estudei em escola particular o primeiro grau. Na época, ensino fundamental hoje. Porque meus pais tinham condições de pagar a escola para mim. Num determinado momento, meu pai perdeu o emprego, não tinha mais condições de pagar a escola, eu acabei indo para a escola pública. E meu ensino médio foi na escola pública. E ali na escola pública que despertou a semente da liderança em mim. Mas duas bases foram fundamentais para mim. Primeiro, a minha família, porque eu sou filho de professora do Estado. Então eu conheço a realidade da educação dentro de casa. E segundo, porque eu sou vítima também da falta da prestação de serviço, principalmente na área da saúde. Em 2009, e é dessa forma que eu quero me apresentar, não como deputado, mas também como filho e como irmão. Em 2009 aconteceu um grande problema na área da saúde aqui no estado, chamada gripe A. Meu pai foi a quinta vítima. Enquanto o ministro filho da mãe, para não chamar outra coisa, dizia que a vacina ia chegar, meu pai estava lá no leito da UTI. E a vacina não chegou. Então, quando eu falo aqui para vocês
sobre juventude, sobre desafios, sobre direitos, sobre deveres, sobre prestação de serviço, sobre serviço público, sobre conquistas. Eu também sou uma pessoa igual a vocês. Não me distancie em nada aquilo que eu vou dividir com vocês. Em nada. Num determinado momento na escola, a professora chegou na sala de aula, na escola pública, e disse: olha, nós precisamos de alguns alunos para ajudar a organizar e para colaborar nas reivindicações que a escola tem junto ao Estado. Quem se habilita? E ninguém levantou o braço. Ninguém levantou o braço. E ela fez a segunda pergunta. Ninguém vai se dispor a ajudar? Aí eu peguei e levantei. Aí nisso que eu levantei, um outro colega olhou para mim, levantou também, um outro colega levantou para mim, olhou para mim também levantou. E ali começou a despertar em mim aquilo que nós jovens precisamos nesse momento. A Manuela falou dos direitos conquistados, mas nenhum direito conquistado foi conquistado sem antes o jovem entender que ele tinha um dever antes de conquistar os direitos. Vejam bem o que eu estou afirmando para vocês. De todas as gerações que foram citadas, da década de 80, de 90 e de 2000, de todos os direitos conquistados pela juventude, nenhum deles foi conquistado sem antes o jovem ter despertado nele a consciência que ele tinha um dever. Então, a primeira reflexão que eu faço, antes de nós levantarmos o direito à educação, qual é o nosso dever como estudante? Antes de nós levantarmos o direito à saúde, ou a novas conquistas que nós precisamos ter, qual é o nosso dever de cidadão? Qual é o nosso dever de estudante? Aí perguntaram para a sociedade brasileira, a Secretaria Nacional da Juventude e outras pesquisas, entre elas o IBGE, perguntaram para a juventude brasileira. Vou citar um exemplo. Vocês acham que o povo brasileiro é racista? Aí as pessoas responderam. 99% das pessoas disseram que sim, que o brasileiro é racista. Aí fizeram a segunda pergunta. Tu és racista? 1% disse que sim. Parece que o problema está sempre no outro, né? Parece que é sempre o outro o problema. A gente nunca se insere nele para fazermos uma reflexão de qual é a nossa importância de mudança. E aí eu quero fazer um desafio para vocês. Vocês estão aqui na Conferência Municipal da Juventude. De alguma forma vocês chegaram aqui e despertou em vocês algum tipo de interesse. Mas tem um interesse que todos nós precisamos ter, que é sair da zona de conforto, para continuar modificando e reivindicando aquilo que realmente a sociedade precisa. E eu vou fazer uma provocação para vocês. Todos vocês estão habilitados, estão propensos e querem essa mudança, sim ou não? Vou fazer essa pergunta de novo. Todos vocês querem essa mudança, sim ou não? Vocês estão, se fizerem essa pergunta de novo de forma mais forte, vocês querem essa mudança, sim ou não? Então eu vou sugerir para vocês que vocês façam uma pequena mudança. Mudem de lugar. Vejam que interessante, né? Uma pequena brincadeira, mas que serve para nossa reflexão. Nós estamos numa Conferência Municipal da Juventude com temas que dão para nós diversos desafios. Eu fiz um simples desafio com vocês. A primeira pergunta que eu fiz, se vocês querem essa mudança. Ninguém respondeu.
Aí eu provoquei, vocês querem essa mudança? Vocês falaram que sim. Aí eu continuei a provocação com vocês. E disse o seguinte: então mudem de lugar. Hajam. 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 Não só ouçam. Hajam. Alguns esperaram para o lado para saber qual foi o comportamento de quem estava do lado para saber se ia fazer o mesmo. Se eu sou indagado a dizer que eu quero mudança, eu tenho que fazer mudança. Eu tenho que tenho que sair da zona do conforto. Tenho que sair do meu lugar para fazer a mudança que a sociedade precisa e que realiza. Ninguém vai fazer a mudança sentadinho no seu lugar esperando com que o outro faça. E essa provocação que eu fiz para vocês, ela serve de entusiasmo e também serve para que vocês sirvam de exemplos em outras atitudes que vocês venham a fazer a partir de agora. Às vezes a gente se esquece do óbvio. Do óbvio. Todo mundo aqui entrou por essa Câmara de Vereadores caminhando normal. Normal. A filha da Manuela vai começar agora a caminhar, e a primeira vez que ela vai começar a caminhar, eu tenho certeza que ela vai começar a caminhar e vai cair e vai chorar. A segunda vez ela vai cair e vai chorar de novo. A terceira ela vai cair e vai chorar de novo. Por diversas vezes, essa menina vai tentar caminhar, vai tentar buscar os seus objetivos e vai cair e vai chorar. Mas nenhuma vez ela vai desistir. Hoje, o que para nós é normal, às vezes a gente se esquece que todos nós entramos aqui caminhando, mas todos nós, quando tentamos fazer esse simples gesto, a gente caiu e chorou. Mas quando nós éramos criança, nós não desistimos. Em nenhum momento a gente desistiu. E hoje, numa simples atitude, às vezes um desafio que um professor dá para nós em sala de aula, às vezes um desafio que um colega nosso dá em sala de aula, a gente nem sequer levanta para agir. E a gente se esquece que lá fora tem uma sociedade com sede das nossas atitudes. Tem uma sociedade que exige de nós um novo comportamento. Se perguntassem para mim quais seriam os 3 desafios que eu considero que a juventude deva ter, complementando tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas, o primeiro deles eu diria responsabilidade. Responsabilidade. A responsabilidade que nós temos hoje de permanecer fazendo essas mudanças que a sociedade exige é muito maior do que a gente espera. Me ajudem aqui, ó. Me ajudem aqui. Pensou em político, vocês pensaram em? Sem receio de dizer, esqueçam que eu, a Manuela e o Catarina estamos aí. Pensou em político, pensou em ladrão. Pensou em político, pensou em? Oi? Corrupção. Pensou em político, pensou em? Oi? Mais alguém? Brasília. Como é que é o teu nome? William. Se você que é bom não participa da política, quem fica? Se você que é uma pessoa boa não participa da política, quem fica? Qualquer transformação que a sociedade precisa, passa pela política. E vocês precisam se envolver nela. Não precisam se filiar a algum partido. Ninguém está aqui para defender os partidos de quem está aqui. Nós estamos aqui para despertar em vocês que vocês sejam os melhores naquilo que vocês vão escolher.
e que vocês tomem as atitudes necessárias que a sociedade exige para vocês. A segunda característica que eu vejo é a característica da cooperação. Lá na história a gente aprende, nas diversas eras que a sociedade viveu, teve um poder. Na era mercantilista, a Inglaterra, a Espanha, que tinham os grandes poderes, principalmente da navegação, elas tinham que conquistar o quê? A terra. A terra. Quanto mais terra tinha, maior era o poder. Depois passou um pouco a era, veio a era industrial. A era industrial é a era do capital, a era do dinheiro. Quem tinha maior dinheiro tinha poder. Depois passou um determinado tempo, veio a era das conexões, que é a era da internet. Quem tem maior informação tinha poder. O que vocês acham que é hoje o poder da geração de vocês? Hoje quem tem poder é quem tem relacionamento. Não adianta eu ter 5.000 curtidas no meu Facebook se eu não consigo dialogar com quem está do meu lado. As pessoas hoje perderam a convivência entre elas. Não conseguem nem conversar entre elas. Tem alguns profissionais liberais que tiveram excelentes notas na faculdade e que depois se formaram, não tem nenhum cliente. Porque não conseguiram se relacionar bem. E esse é um desafio que a gente tem na era das conexões. Elas servem para diminuir as distâncias? Servem. Servem para acessar informações e fazer inúmeras pesquisas? Servem. Mas elas não substituem o contato. Não substitui a convivência física. E nós não podemos perder também esse maior poder que nós temos hoje, que é o desafio que a gente tem de relacionamento. Para conquistar aquilo que nós estamos precisando conquistar, o relacionamento é uma dos principais desafios. Manuela, Catarina fizeram uma pesquisa com as pessoas que são usuárias de drogas. E uma das primeiras respostas que foram realizadas para essas, que foram feitas para essas pessoas, foi constatada a solidão. A solidão. E a solidão sendo uma das primeiras causas que faz com que o jovem hoje busque a droga, faz também a gente pensar, faz também a gente refletir. E a terceira, que eu considero, é a área da transformação. Nunca se transformou tanto como nos últimos anos. Mas a transformar por transformar não é aquilo que a sociedade exige. Nós precisamos transformar através dos nossos valores. Transformar através da nossa raiz. Tem um cara que eu adoro ler, que foi um dos ícones da política, no meu entendimento, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela tem uma autobiografia dele, que vale a pena a gente ler, para quem se interessar. Foi um cara que ficou quase 30 anos preso. E ele saiu da prisão, ele perdoou todos aqueles que fizeram algum mal para ele, e ele disse o seguinte, que o meu destino são minhas origens. Ele saiu da prisão, conquistou a fama, e ele foi lá nas origens continuar buscando a transformação que o povo dele exigia dele, que era a África do Sul. E que nós não devemos perder nesse momento o nosso poder de indignação. E aí eu quero finalizar com um texto da Elisa Lucinda. Elisa Lucinda foi uma das pessoas, é uma mulher. A Elisa Lucinda é uma das pessoas que eu adoro, uma das pessoas que eu leio bastante sobre ela.
E ela fala um pouco desse poder de indignação. Esse mesmo poder de indignação que fez com que eu saísse da escola, no líder estudantil, fui para a universidade. Na universidade, fui para o diretório acadêmico de arquitetura, fui para o diretório central de estudantes, me elegi vereador aos 23 anos, fui presidente da Câmara aos 25 e acabei sendo deputado com 35 anos. Mas eu reconheci em todo momento a força que a juventude sempre teve de transformar. Dentro do judô, que é o esporte que eu fiz a minha vida toda, lá no judô eu fui professor de judô, e quem é professor de judô tem um rito no judô que diz o seguinte, que quem é menos graduado tem que chegar próximo do mais graduado e flexionar. Quem eram meus ex-alunos, hoje passaram a ser meu professor. Então, antes, era eles que chegavam perto de mim e flexionavam, em sinal de humildade. Hoje é eu, deputado, que tenho que ir lá na frente deles e me flexionar. Nós não podemos ser prepotentes também. Nós temos que ter uma humildade, uma simplicidade muito grande, e todo mundo aqui tem algo para aprender com o outro. Eu tenho certeza que nós, deputados, temos algo para aprender com vocês. E vocês vão ter a oportunidade de pegar o microfone depois e falar um pouco. Vão testemunhar um pouco aquilo que vocês estão percebendo, aquilo que vocês estão sentindo. Essa mesma percepção fez com que nós, lá em Caxias do Sul, Manuela, foi lá o semente da URGS na Serra. Caxias do Sul, a Câmara de Vereadores de Caxias. Quando o ex-vereador e ex-deputado Assis Mello começou essa luta, depois veio comigo. Aí Caxias teve um determinado momento que disse, a URGS não pode ser em Caxias. A URGS tem que ser na Serra. Aí Caxias teve que ter esse sinal de humildade, dar um passo para trás e dizer que nós precisamos pensar e agir a Serra como um todo antes de pensar a nossa cidade. E essa é uma das lutas que vocês receberam, um panfletinho nosso, que fala da nossa defesa da implantação da região metropolitana da Serra da Gaúcha e, por consequência, da Universidade Federal, o campus da URGS aqui na Serra. E aí eu finalizo, então, com um texto da Elisa Lucina, que diz mais ou menos assim: meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, reservamos duramente para cuidar dos filhos mais pobres que nós, para cuidar da saúde deles e de seus pais. Esse dinheiro vive na bagagem da impunidade, e eu não posso mais. Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para ensinar o aprendiz, mas não é justo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada aos conselhos simples de meu pai, minha mãe e dos justos que nos precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, meu filho. Pois bem, se mexeram comigo e com a velha fiel fé do meu povo sofrido, agora eu vou sacanear. Mais honesto ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser bobo, aqui todo mundo rouba, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu responderei, minha esperança é imortal. Ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Bom dia a todos, muito obrigado.